nós acabamos de ouvir aqui nesta noite, cada um apresentando aquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida de cada um dos seus familiares. Nós temos como tema desta pequena mensagem: Jesus come com os pecadores na casa de Mateus. Mateus, como nós podemos ver, entender, era um cobrador de impostos, não é verdade? E também um publicano. Os publicanos eram homens que eram cobradores de impostos e viviam disso, de tirar mais e mais dinheiro dos pobres para si, não é verdade? Mas chegou o grande momento para Mateus, quando Jesus, passando naquele certo lugar, encontrou este homem chamado Mateus e o chamou, o convidou, e de imediato ele aceitou o chamado de Jesus, para seguir a ele, para caminhar com ele. É algo muito interessante e importante para mim, para você, para todos nós, não é verdade? Até porque nós recebemos um grande chamado. Foi um convite grandiosíssimo. Foi algo muito especial da parte de Deus. E nós podemos dizer, com toda a confiança e convicção, que nós somos uma afortunados por isso. Foi um grande milagre que aconteceu na nossa vida, na vida dos nossos familiares também. Porque, como nós ouvimos, alguns dos irmãos passando por dificuldades, por necessidades, de uma forma até pessoal, dentro do lar. Mas é algo, creio eu, que tem que acontecer. Isto tem que acontecer. Mas por que, pastor? Porque nós precisamos ganhar experiência com isso. Porque nós precisamos amadurecer com isto também. Verdade. E saber que o nosso chamado não foi um chamado de homem, mas foi o chamado do próprio Deus para nós. A palavra fala sobre essas É tribulações. por isso que aqui estamos. E este momento, eu creio, é um momento precioso para nós. Não é um encontro qualquer. Não foi um chamado qualquer. Mas foi um chamado dos homens que amam a Jesus. Assim como aconteceu na vida de Mateus. Não é verdade? Até homens de Deus eram grupos que viviam a perseguir Jesus, que estavam todo o tempo como investigadores, estava fazendo. E esses tais, que vejam bem, os fariseus se achavam homens santos demais, homens que não tinham erros, homens que achavam que não precisavam da pessoa de Jesus. Achavam-se muito certos. E por isso, então, não aceitavam o que Jesus fazia de uma forma simples, de encontro com pessoas simples, mas que tinham grande poder de transformar as almas, de transformar as vidas, de trazer alegria. E nos diz a Bíblia, a palavra de Deus, que esses tais fariseus, eles começaram a falar contra, a bater contra. Por quê? Porque Jesus veio verdadeiramente para os doentes. Quem de nós aqui, um dia, não passamos por grande dificuldade lá fora, estávamos doentes da alma, do coração? E muitas das vezes, quem sabe, achávamos até que nós éramos santos totais, que não precisávamos de Jesus. Não é verdade? Mas nos diz a Bíblia, a palavra de Deus, e nos mostrou a verdade, a sinceridade do céu, do poder de Deus nas nossas vidas, e nos mostrou claramente que nós precisamos, que nós necessitamos de algo poderoso, de algo espiritual para crescermos e nos mostrar que nós não somos bons, e nos mostrar que todos nós precisamos, por mais que tenham dinheiro, por mais que tenham grandezas, casas bem preparadas, mas se não tiver a paz, se não tiver a presença de Deus, nada somos. Isso aconteceu com os fariseus. Eles se achavam muito santos, porque eram doutores da lei, porque achavam-se que conheciam muito a palavra e rejeitavam as coisas simples que Jesus ensinava. Jesus chegou a falar que é a misericórdia de Deus. Jesus chegou a tratar, a falar
a dizer aos fariseus que a misericórdia de Deus ela é maior e que todos precisam e necessitam desta misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos o quê? Consumidos na face da terra, não é verdade? E que todos pecaram e que todos estavam destituídos da graça de Deus, não é verdade? Todos eram iguais, todos necessitavam. E agora nos diz a Bíblia, a palavra de Deus, veja o versículo 12, ou melhor, versículo 11, olha só como diz aqui. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Eles ficaram preocupados por isso. Eles achavam, os fariseus achavam, que por aqueles homens serem cobradores de impostos, tinham muito dinheiro, eles achavam que Jesus já ia se envolver com eles por conta do dinheiro. Foi isso que eles pensaram. Olha aí, Jesus. Eles ficaram preocupados. Mas Jesus deu uma resposta aqui no versículo 13. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sou pecador. Nós somos pecadores, com uma única diferença. Todos nós ainda somos pecadores, com uma única diferença. Sabe qual é a diferença? O sangue de Cristo Jesus sobre nós. Por quê? Porque este sangue nos justifica. Jesus nos justifica diante de Deus, por conta deste sangue dele, o sangue de Cristo Jesus. Então nós não oferecemos mais sacrifício de animais, não mais sacrifício de animais, como eles faziam. Para quê? Também para ganhar dinheiro em cima disso, porque eles vendiam pombinhas, vendiam qualquer animal, e a lei dizia que não era qualquer um, tinha que ser perfeito. Mas eles vendiam, e eles se achavam diferentes, eles se achavam um bonzão, eles não queriam nem aceitar que eram pecadores, mas eram os piores, porque eles tinham toda a lei, mas não cumpriam a lei. A lei só servia para aqueles pequeninos lá, e menos para eles, porque eles achavam-se deuses, se achavam já os melhores. Mas Jesus entra com providência divina, dizendo: não é desta forma. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam, necessitam verdadeiramente da minha presença, que querem estar na minha presença e que querem mudar de vida. Olha só como é maravilhoso, é precioso. Versículo 13. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais. Que interessante, amados. Isso aqui é tão precioso. É tão maravilhoso e grandioso. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está em mim, está em cada um de vós que aqui estão presentes. O amor de Deus começa aqui. Eu estava prestando atenção muito bem no testemunho do irmão Elson. E eu estava meditando, entendendo como ele tem a facilidade de se abrir. Mas nós somos homens, pessoas maduras.
e pessoas que precisam saber ouvir e não falar. Aleluia. Mas sim orar em favor do homem de Deus. Amém. Saber que nós não somos qualquer um. Saber que o amor de Deus começa aqui. Ele começa de dentro para fora. Primeiro nós somos revertidos do poder de Deus. Glória. E como é que acontece esse revestimento do poder de Deus? Acontece através do amor. Orando para o ser humano, orando para a pessoa e saber que todos nós temos lutas, temos dificuldades. E nós precisamos, eu sempre digo isso, depois de 19 anos, irmão Coutinho, quase 20 anos de ministério, vocês acreditam que agora que nós estamos aprendendo a saber o que é o amor, nós achávamos às vezes que era só lá fora, que era só dentro de casa, mas não acontece assim, ele acontece aqui, ó. Aleluia. É aqui que Deus quer trabalhar. Verdade. É aqui dentro que Deus trabalha, na minha alma, na tua alma, no teu coração. Porque quando acontece o amor entre nós aqui, nós entendendo, por mais que as pessoas sejam difíceis, por mais que você possa dizer, mas como é difícil aquela pessoa que eu falo tanto, que eu ensino tanto, mas não entende. Mas você tem que ter um amor maior por ela ainda. Não é tão fácil, não é verdade? Não é tão fácil, mas nós precisamos ter um amor um pelos outros. Porque quando nós temos um amor um pelos outros, quando nós sairmos daqui, algo vai acontecer lá fora. Amém. Aleluia. Mas por que, pastor Papacho? Sabe por quê? Porque muitos irão ver o teu testemunho. Porque começa de dentro. E quando você vai para fora, você vai ter a facilidade de haver nem falar, mas sim no teu andar, no teu caminhar, na saída da tua casa. Os teus vizinhos irão te ver, irão ver o quanto você mudou, o quanto você foi transformado, porque cada um de nós recebemos um chamado. Assim como Mateus foi chamado, nós recebemos esse chamado também. Nós temos esse chamado da parte de Deus. Foi Deus quem nos chamou. Aleluia. E é Ele que nos dá alegria. Alegria pelo amor um pelos outros. Amém. E quando este amor acontece, milagres começam a acontecer também. É algo muito precioso. Sabe por quê? Porque Jesus falou. Vão procurar entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. E esta bondade começa em nós. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não ir lá fora. Amém. Aleluia. Mas por que, pastor Papacho? Sabe por quê? Porque muitos irão ver o teu testemunho. Porque começa de dentro. E quando você vai para fora, você vai ter a facilidade de haver nem falar, mas sim no teu andar, no teu caminhar, na saída da tua casa. Os teus vizinhos irão te ver, irão ver o quanto você mudou, o quanto você foi transformado, porque
Cada um de nós recebemos um chamado. Assim como Mateus foi chamado, nós recebemos esse chamado também. Nós temos esse chamado da parte de Deus. Foi Deus quem nos chamou. E Ele que nos dá alegria. Alegria pelo amor um pelos outros. E quando este amor acontece, milagres começam a acontecer também. É algo muito precioso. Sabe por quê? Porque Jesus falou. Vão procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. E esta bondade começa em nós. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos todos os dias. Às vezes nós pensamos que não somos pecadores, mas nós continuamos sendo pecadores, só que com uma única diferença, é que Jesus está em cada um de nós, pela pessoa do Espírito Santo de Deus, nos orientando, nos dizendo, por mais que sejamos pessoas difíceis, mas quando começar a nascer este grande amor dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, aí você vai ver a bondade e a coisa tão maravilhosa que vai acontecer no nosso meio, na nossa vida, até dizendo para você: não saia da minha presença, porque a fraqueza é do homem. A fraqueza vem do homem. Mas eu aprendi uma coisa diante de Deus. Eu aprendi passando e depois vivendo a fraqueza e vendo o poder de Deus, como é que Ele opera. Você já pensou se chegar alguém com você hoje ou amanhã e dizer para você, apontar o dedo, porque a Bíblia fala das calúnias, dos caluniadores, né? Daqueles que vão falar mal de você, você não sendo, mas você estando na presença de Deus, de Jesus. Aí vem a fraqueza do homem, muitas das vezes, quando você se depara com uma tentação dessa, com uma luta desta, a tendência do homem é o que? Recuar, muitas das vezes. Recuar e tentar sentar e nunca mais se levantar. Mas é aí que entra o poder de Deus, como Deus falou para o apóstolo Paulo. Sabemos que tudo que aconteceu foi para que ele não se gloriasse daquilo que ele viu. Grandes coisas, não é verdade? Mas, e a oração que ele fez a Deus, eu estava vendo hoje uma passagem bíblica lá em 2 Coríntios, capítulo 12 ou 13, se não me falha a memória, que fala sobre esta fraqueza que Paulo teve. Paulo passou por... Imagine só, um homem que foi até o terceiro céu, viu grandes maravilhas de Deus, não é verdade? Mas foi posto nele um espinho na carne. E eu acredito que ele tentou recuar, até porque ele orou 3 vezes, e já pensou Deus dizer que não? Deus chega e diz: ei, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós pensamos que nós recuamos, quando nós imaginamos que nós estamos sentados sem fazer nada, aí é que está acontecendo o milagre. Aleluia. Aí é que Deus levanta. Às vezes são coisas simples que você nem pensa, nem imagina, mas
Acontece que está escrito que é na fraqueza que Deus se levanta, é na fraqueza que Deus te abençoa, é na fraqueza que Deus te levanta e te traz. Não pense que você vai ficar muito tempo lá dentro, mas Ele te tira e te traz. Entendeu? É desta forma que Ele faz. Eu pensava isso. Eu ainda passei da minha vida um mês dentro de casa, depois da grande luta que passamos, por conta de homem. E homem que não tinham mais compromisso com as almas. Aleluia. Homens que perderam o compromisso com a verdade. E isso nos deixou triste de poder ver, de poder estar presente e de poder ouvir sair de homens que nós pensávamos que eram grandes homens de Deus, mas na verdade nós nos enganamos quando nós ouvimos sair coisas da boca do homem que ninguém imagina ou pensa. Mas de Deus é maior. É muito maior. Aleluia. Infinitamente maior. Deus fez que quando essa fraqueza, e a fraqueza do homem acontece lá bem, mas Deus levou. E aí onde nós chegamos? Chegamos até a capela. E nós louvamos a Deus, agradecendo muito a Deus pelas oportunidades, através do pastor Alcides, do pastor Milton, do pastor Anderson, que nos receberam na capela. Não foi por qualquer coisa, mas foi por coisas que a gente tem que se manter um pouco restrito em falar. Mas quem sabe um dia nós iremos falar. Quando estiver bem amadurecido, né? Quando estiver tudo pronto, podemos testificar das grandes lutas e das grandes vitórias. E da glória a Deus, e das grandes vitórias. Aleluia. Se a luta é grande, a vitória é grande. É maior. Então, amados, permaneçam nesta mesma graça, permaneçam na bênção, não queiram sair da presença de Deus. Amém. Queiram e lembram sempre do chamado que vocês receberam. Todos nós recebemos um grande chamado, assim como aconteceu com Mateus. Mateus foi um afortunado, ele recebeu o chamado de imediato, ele seguiu, deixou tudo o que ele tinha para trás, vivia de muito lucro, mas ele achou melhor seguir a Jesus, ele achou melhor andar com Jesus, e creio que ele foi um homem muito abençoado. Amém. E muitas almas vieram atrás dele, por conta do testemunho, por conta de tudo quanto ele fez. Fique nesta bênção. Amém. Fique, continue nesta graça. E saibam que tudo que acontece na vida de um chamado, Tem um propósito. a glória a Deus falou tudo. Tem um propósito. Nenhum de vocês aqui estão isentos de nada, de nenhum problema. É verdade. Cada um dos senhores que aqui estão, Deus tem um propósito. Agora tudo é no momento certo e na hora E certa. tem provas certas. E tem prova. Se você ainda não passou pela avaliação, você vai passar. Então, meus amados, irmão Elcio, continue na graça. Sabemos que, como nós falamos e continuamos a trabalhar em cima dessas questões e que nós sejamos como um pastor é. Tudo que ele ouve, tudo que é falado para ele dentro de
quatro paredes, ele tem que guardar somente orar. E o principal, o amor. Amém. O amor pelas almas, Amém. o amor pelas vidas, ó. Amém. Pelas nossas vidas. Nós temos que ter isso. Eu aprendo. Cada dia da minha vida eu vou aprendendo. É uma coisa que lá no início, 20 anos depois, aí agora eu estou aprendendo que é o amor. Como é que ele começa? Como é que eu tenho que ser? Como é que você tem que ser? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então nos colocamos de pé em nome de Jesus. Queremos agradecer já por esta noite maravilhosa, né? É algo muito precioso aí. E vamos deixar com que Deus, em nome de Jesus, continue usando o irmão Elcio até a hora certa, o momento certo, né? Só Deus sabe qual vai ser a sua caminhada, a sua trajetória. Na verdade, só Deus sabe de todas as coisas. São coisas que nós não sabemos, mas que nós devemos continuar orando um pelos outros. Aleluia. Né? Pelo nosso irmão Elcio, que é o coordenador do Ministério de Homens, e com certeza tem um vice, não é verdade, e outros que trabalham com ele, não é isso? Que mais tarde Deus sabe tudo quanto vai acontecer e vai realizar. Então continuamos nesta mesma graça, nesta mesma bênção, em nome de Jesus. Até aqui, até este momento, ficou a palavra de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos meditar nisto, venhamos ler mais e meditarmos nisto aí, que você vai descobrir muitas coisas, muito mais gloriosas da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.